Você já leu um versículo da Bíblia e sentiu que havia algo ali escondido, como um eco de uma história que não foi contada? Há uma frase em Gênesis que atravessa os séculos com um silêncio inquietante. Caim conheceu sua mulher. Mas de onde ela veio? Se Adão e Eva eram os primeiros, se Caim e Abel eram os únicos filhos, como pode essa mulher simplesmente aparecer? Essa pergunta parece pequena, mas carrega o peso de um mistério ancestral. Um silêncio que não é falha, mas escolha, porque nem tudo o que importa foi escrito, e nem tudo o que foi vivido foi nomeado. Há vidas inteiras nas entrelinhas das Escrituras, mulheres esquecidas, filhos não mencionados, histórias enterradas sob a urgência da revelação. Este vídeo não vai apenas te contar de onde veio a esposa de Caim. Ele vai te mostrar como a Bíblia guarda seus maiores segredos, nos detalhes que muitos ignoram. Fique até o fim, porque há verdades que não gritam, mas esperam por quem tem coragem de escutar o que o silêncio está dizendo. Há detalhes que passam despercebidos nas primeiras leituras, mas quando percebidos, provocam um tipo especial de inquietação. Um versículo isolado, uma frase breve, uma lacuna no texto que insiste em não se explicar sozinha. Foi assim para muitas pessoas ao se depararem com a seguinte passagem do livro de Gênesis. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Um trecho curto, aparentemente simples, mas que levanta uma pergunta inevitável. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus e seus filhos eram, até aquele momento, apenas Caim e Abel, de onde veio essa esposa mencionada? Como poderia haver alguém disponível para se unir a Caim se supostamente ninguém mais existia? A resposta, por mais direta que pareça, escapa da superfície. Ela exige mais do que uma leitura literal ou um apego à cronologia restrita. Exige abertura para perceber que o texto bíblico, além do que revela, também guarda o que escolhe não contar. E o que não é contado diz tanto quanto o que está escrito. O nome da mulher de Caim não é mencionado. Sua origem também não. Mas o fato de estar ali, presente em uma das primeiras gerações da humanidade, já indica que havia mais vidas em andamento do que o texto faz questão de narrar. Por séculos, estudiosos, teólogos e leitores comuns buscaram entender essa ausência. Alguns enxergaram contradições, outros, sinais de um projeto narrativo seletivo, focado mais na linhagem espiritual do que em descrever uma genealogia completa. Há ainda quem veja nessa omissão um convite à investigação, um tipo de provocação literária que exige do leitor mais do que aceitação passiva. Porque não se trata apenas de saber quem foi a esposa de Caim. Trata-se de compreender como as primeiras histórias da humanidade foram organizadas, o que foi preservado, o que foi esquecido e o que foi deixado nas entrelinhas. Em um tempo onde tudo parecia novo, onde os dias ainda não tinham história e o solo recém-criado mal havia testemunhado os primeiros passos humanos, a vida já se multiplicava de forma intensa. Adão viveu, segundo a própria narrativa bíblica, mais de 900 anos. Esse detalhe, longe de ser apenas simbólico, aponta para uma dinâmica de crescimento populacional muito diferente daquela que conhecemos hoje. Com longas vidas e a bênção divina de frutificar e multiplicar-se, é razoável pensar que inúmeros filhos e filhas nasceram, ainda que seus nomes tenham se perdido no silêncio do texto. A Bíblia, como construção literária e espiritual, não tem como objetivo apresentar uma enciclopédia de todas as pessoas que viveram. Seu foco está na revelação, na aliança, na caminhada da fé. Isso significa que personagens podem surgir sem apresentação formal e outros, mesmo essenciais para a continuidade da humanidade, permanecem anônimos. A esposa de Caim representa esse tipo de presença. Ela está lá, existindo na estrutura do relato, mas ausente do centro da narrativa. Seu papel é fundamental, mas sua história foi, por algum motivo, silenciada. Esse silêncio se torna ainda mais intrigante quando percebemos que o mesmo ocorre com as filhas de Adão e Eva. O texto afirma que elas existiram, mas não diz quantas eram, nem o que viveram, nem que nomes receberam.
Essa ausência não diminui sua importância, mas revela uma característica marcante dos textos antigos: a centralidade masculina nas genealogias e na transmissão da história. Ainda assim, é impossível falar da propagação da vida sem considerar essas figuras que, mesmo sem voz registrada, foram as verdadeiras continuadoras da existência. A presença de mulheres sem nome e de personagens que surgem aparentemente do nada mostra que o universo bíblico é muito mais amplo do que seus registros. Há uma camada de humanidade não descrita, mas essencial. E é a partir dessa percepção que a pergunta sobre a esposa de Caim se torna mais do que uma dúvida genealógica. Ela se transforma em símbolo de tudo o que foi esquecido, apagado ou simplesmente não registrado. Em tempos modernos, onde se valoriza a memória e o reconhecimento de figuras antes marginalizadas, olhar para essas lacunas pode ser um ato de justiça narrativa. Assim, o que se inicia como uma curiosidade ganha corpo e profundidade. A pergunta sobre a esposa de Caim, tão antiga quanto o próprio texto que a carrega, se desdobra em reflexões sobre estrutura, escolhas e silêncios. Não se trata mais apenas de buscar um nome, mas de ouvir o que a ausência dele tem a nos ensinar. Porque no silêncio dessas páginas escondem-se histórias que talvez nunca saberemos por completo, mas que formam a base de tudo que veio depois. Ao longo dos primeiros capítulos do Gênesis, nota-se que a Bíblia constrói uma narrativa intencionalmente enxuta. Ela não se propõe a registrar todos os nascimentos, nem a mapear a história de cada membro da família original. Seu foco principal está em linhas específicas, como a que levaria até Noé, depois até Abraão e séculos mais tarde, até Jesus. No entanto, o texto não nega a existência de outros descendentes. Pelo contrário, há menções pontuais que indicam uma população crescente, embora não nomeada. Segundo Gênesis capítulo 5, versículo 4, Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete, e nesse período gerou filhos e filhas. Não se diz quantos, nem quem eram, apenas se afirma que existiram. Esse trecho, apesar de breve, é fundamental para entender a expansão da humanidade em sua fase mais primitiva. Se levarmos em conta a expectativa de vida extremamente longa, atribuída aos primeiros patriarcas, e considerarmos um ritmo de reprodução contínuo ao longo de séculos, o número de descendentes de Adão e Eva rapidamente se tornaria expressivo. Não é possível definir com precisão quantos anos se passaram entre a criação dos primeiros humanos e os episódios narrados nos capítulos seguintes. No entanto, os próprios dados fornecidos pela Bíblia permitem estimativas razoáveis. Por exemplo, Adão teria vivido 930 anos no total. Sete, seu terceiro filho mencionado, teria nascido quando Adão tinha 130 anos. Entre esse nascimento e a morte de Adão, se passaram 800 anos. Mesmo com margens de erro ou interpretações simbólicas, o tempo envolvido é longo o suficiente para possibilitar o surgimento de múltiplas gerações. Dentro desse contexto, a ideia de que Caim encontrou esposa entre suas irmãs ou sobrinhas não apenas é plausível, como se torna quase inevitável. Não havia outro grupo humano identificado no texto bíblico. Qualquer alternativa exigiria uma criação paralela, que não é sugerida pelo livro de Gênesis. A leitura mais direta e coerente com o restante do texto é que Caim se uniu a alguém da própria linhagem de Adão e Eva, mesmo que essa pessoa tenha sido ignorada pelos registros escritos. É importante lembrar que, naquela época, os registros não seguiam o modelo moderno de inclusão e detalhamento. O mundo antigo operava sob critérios distintos. A cultura patriarcal predominante priorizava a citação dos nomes masculinos nas genealogias, especialmente daqueles considerados responsáveis pela continuidade da promessa divina. Isso significa que mulheres e filhos que não estivessem diretamente envolvidos nas alianças espirituais frequentemente não eram mencionados. Essa prática, embora comum nos registros antigos, colabora para as lacunas percebidas hoje. Ainda assim,
Os dados internos da narrativa indicam que havia população suficiente para o início da formação de núcleos sociais. Quando Caim teme ser morto por outros ao ser punido por Deus, a pergunta inevitável volta à tona: quem seriam esses outros? A resposta mais coerente continua sendo a existência de irmãos, sobrinhos e sobrinhas que nasceram após o assassinato de Abel. A própria preocupação de Caim pressupõe que a população já não se resumia apenas ao núcleo imediato de seus pais. O surgimento da cidade de Enoque, mencionada em Gênesis capítulo 4, também reforça essa ideia. Caim, após se afastar da presença divina, estabelece uma comunidade e dá à cidade o nome de seu filho. O conceito de cidade pressupõe uma estrutura mínima de pessoas, organização e atividades conjuntas. Isso sugere que a humanidade, ainda em seus primeiros estágios, já avançava para formas mais complexas de convivência, indo além da família original. A ausência de nomes femininos nos relatos bíblicos iniciais pode ser entendida, portanto, como uma escolha narrativa e cultural, não como negação de sua existência. Elas estavam lá, tiveram filhos, construíram famílias, participaram da formação dos primeiros agrupamentos humanos. Foram fundamentais, embora o texto sagrado tenha optado por não registrar suas histórias. Esse silêncio, ao invés de apagá-las, destaca o quanto suas vidas foram estruturantes para tudo o que veio depois. Com o passar do tempo, esse padrão se repete. Figuras femininas decisivas aparecem e desaparecem nos bastidores dos registros. A Bíblia, por vezes, reconhece sua importância, mas ainda assim prioriza outros elementos na narrativa. A continuidade da vida, contudo, dependeu diretamente dessas mulheres. Eram filhas de Adão e Eva, mães da próxima geração, e pioneiras no cuidado, na organização e na educação dos primeiros filhos nascidos fora do Éden. Nesse panorama, a história da humanidade ganha contornos mais amplos. As figuras esquecidas, os nomes omitidos e os rostos silenciosos não diminuem o impacto da narrativa. Ao contrário, ampliam sua complexidade e convidam à reflexão sobre o que é lembrado e o que é deixado nas margens. Porque nem sempre aquilo que está ausente no papel esteve ausente na realidade. E compreender isso é essencial para enxergar a ancestralidade como um todo, com todas as suas camadas, vozes e silêncios. O crescimento da humanidade, embora silencioso nas páginas iniciais, revela suas marcas com intensidade quando o comportamento humano começa a colidir com os limites da obediência. Entre os descendentes diretos de Adão e Eva, um episódio se torna o marco do primeiro conflito moral registrado: o assassinato cometido por Caim contra seu irmão Abel. Esse ato, mais do que um desentendimento entre familiares, inaugura a presença do mal deliberado na história humana. Ele mostra que o erro já não viria apenas de um descumprimento a Deus, como ocorreu no Éden, mas também da escolha consciente de ferir o outro. Caim e Abel, filhos nascidos após a expulsão do jardim, são apresentados de forma sucinta, mas com papéis bem delineados. Caim trabalha com a terra, Abel cuida de rebanhos. Ambos oferecem a Deus produtos de seu trabalho. Contudo, a aceitação divina recai apenas sobre a oferta de Abel, sem que o texto explique com precisão os critérios. Essa escolha provoca em Caim uma reação imediata de frustração. A Bíblia descreve seu semblante caído, revelando que, mesmo antes do crime, já havia um distúrbio interno que o consumia. A rejeição da oferta, mais do que uma desaprovação material, parece expor algo mais profundo: a condição do coração de quem oferece. Embora o texto não elabore todos os motivos da recusa, é possível perceber que a intenção, a forma e a entrega têm peso no relacionamento com o divino. O gesto de Caim, ainda que exteriormente correto, carecia de algo essencial: a sinceridade do espírito. Deus percebe isso e adverte Caim. O alerta é direto, quase paterno. Se agir corretamente, será aceito. Caso contrário, o pecado está à espreita, pronto para dominar. Essa imagem do mal como algo que ronda, que aguarda, é simbólica e atual. Ela apresenta o erro não como uma força abstrata,
mas como uma presença ativa, com desejo de influência. Mesmo advertido, Caim não muda sua atitude. Leva o irmão ao campo e ali comete o primeiro assassinato da humanidade. Esse momento marca a ruptura definitiva da inocência inicial. O solo, antes cultivado por suas mãos, torna-se agora cúmplice do sangue derramado. A terra, que deveria sustentar a vida, se torna símbolo da perda. O crime de Caim não foi apenas contra Abel, mas contra a estrutura da convivência humana. Ele matou um irmão, mas também atacou a confiança, a justiça e a esperança de continuidade sem violência. A resposta divina vem mais uma vez com perguntas. Deus, que já havia interrogado Adão e Eva no Éden, agora se volta a Caim. Onde está teu irmão? A pergunta não visa obter informação, mas provocar consciência. Caim responde com ironia e frieza. Não sei. Sou eu o responsável por ele. Essa negação da responsabilidade reforça a gravidade do ato. O erro não foi só tirar a vida do outro, mas tentar se desvencilhar de qualquer dever diante do sofrimento alheio. Deus então declara que o sangue de Abel clama da terra, como se a criação não pudesse silenciar diante da injustiça. A punição é definida. Caim não morrerá, mas será afastado. A terra que antes lhe dava sustento se tornará estéril para ele. Sua identidade como lavrador será corroída. Ele se tornará errante, alguém sem lugar fixo, sem território, sem segurança. O castigo não é a morte, mas o exílio e a ruptura com o que lhe dava identidade. Caim reage com desespero. Acredita que seu castigo é pesado demais, teme que outros o matem, mesmo sem saber quem seriam esses possíveis agressores. Essa fala indica novamente que o mundo já não era formado por apenas 4 pessoas. Havia outras vidas em circulação. Pessoas nascidas nas décadas anteriores, irmãos, sobrinhos, primos. Caim sabia que sua ação teria repercussões dentro desse grupo ampliado. Se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreva amém nos comentários. É uma forma de mostrar que você está junto nessa caminhada e de dar força para que mais pessoas cheguem até aqui também. Mesmo diante da gravidade do ato, Deus estabelece um limite para a vingança. Coloca um sinal sobre Caim como forma de proteção. Não se sabe o que era esse sinal. O texto permanece intencionalmente vago. O que importa é o gesto. O agressor foi punido, mas não foi entregue à violência dos outros. Houve justiça, mas também um tipo de misericórdia. O assassino foi condenado ao isolamento, mas não à destruição. Logo depois, o texto menciona que Caim conheceu sua mulher e que dela nasceu Enoque. Essa frase tão breve levanta uma das questões mais debatidas da história bíblica. Se Adão e Eva foram os primeiros, se Caim era um dos primeiros filhos, como poderia existir alguém disponível para se tornar sua companheira? Esse trecho, embora curto, rompe com a expectativa do leitor. Ele insinua que a história seguiu seu curso, que a vida continuou, que descendentes nasceram, mesmo que seus nomes não tenham sido registrados. É aqui que surge o enigma. A mulher de Caim, silenciosa na narrativa, carrega em si a prova de que os registros são seletivos. Ela não é apresentada, não tem origem descrita, mas é mãe, é esposa, é participante ativa na formação das gerações seguintes. Sua presença, mesmo não explicada, confirma o que o texto anterior já sugeria. Os filhos e filhas de Adão e Eva foram muitos, embora apenas alguns tenham recebido menção direta. Esse enigma é menos um problema do que um convite à leitura atenta. Ele aponta para as escolhas do autor bíblico, para o foco na linha espiritual que conduz a determinados personagens, e não para a totalidade da população existente. A esposa de Caim representa, assim, não apenas uma figura isolada, mas toda uma parcela da humanidade que viveu, construiu e gerou, mesmo sem ser nomeada. Uma presença invisível, mas incontornável. Uma lembrança de que há mais história nas entrelinhas do que nos versículos declarados. A presença silenciosa da esposa de Caim revela mais do que uma simples omissão de nomes. Ela evidencia que o texto bíblico, desde seus primeiros capítulos, escolhe construir a história
com base em personagens centrais, enquanto muitos outros permanecem apenas sugeridos. A ausência de detalhes não significa ausência de realidade, mas sim foco narrativo. Mesmo assim, ao longo dos séculos, essa falta de informações abriu espaço para outras abordagens que tentaram preencher as lacunas deixadas pelas Escrituras. Entre os registros mais antigos que tentaram complementar o Gênesis, destaca-se o Livro dos Jubileus. Embora não reconhecido como parte do cânon pelas tradições judaicas e cristãs mais amplas, esse texto é uma das obras mais conhecidas entre os chamados livros apócrifos. Ele oferece nomes às figuras femininas ignoradas pela narrativa oficial. Entre elas, Awan, apresentada como irmã e esposa de Caim, e Azura, mencionada como companheira de Sete. A atribuição desses nomes não se limita a um exercício criativo. Trata-se de uma tentativa antiga de dar contorno àquilo que a tradição escrita deixou de lado. Essas fontes alternativas não surgem por acaso. Elas refletem o desconforto natural de quem lê e percebe os espaços em branco. Quando a Bíblia afirma que Adão teve filhos e filhas, mas não se dá ao trabalho de nomear sequer uma mulher dessa geração, surgem inevitavelmente questionamentos. Afinal, como poderia o mundo ter se povoado sem a contribuição delas? Como poderiam as famílias ter se formado se a presença feminina fosse inexistente? Mesmo sem a precisão dos detalhes, há uma constatação inevitável. As mulheres tiveram um papel essencial no crescimento da humanidade desde os seus primórdios. O fato de não terem seus nomes registrados não apaga sua importância. Em cada nascimento, em cada geração, em cada estrutura social embrionária, havia mães, esposas, cuidadoras, organizadoras. Eram elas que sustentavam a base do que viria a se tornar a civilização humana, mesmo que o texto bíblico tenha se voltado principalmente para os nomes masculinos, ligados à linhagem espiritual. Algumas correntes interpretativas mais recentes, tentando conciliar os dados da Bíblia com descobertas arqueológicas e antropológicas, chegaram a sugerir que talvez existissem outros grupos humanos fora da descendência direta de Adão. Essa ideia, conhecida em algumas discussões como hipótese da criação múltipla, não encontra respaldo explícito nas Escrituras, mas surgiu como uma forma de lidar com as evidências científicas que apontam para populações humanas em diferentes regiões do mundo, muito antes do período tradicionalmente atribuído ao Gênesis. Sítios arqueológicos, como os encontrados em Jebel Irhoud, no atual Marrocos, apresentam evidências de presença humana, com datações que chegam a 300 mil anos. Essas descobertas desafiam a cronologia tradicional estabelecida por uma leitura literal da Bíblia, que situaria a criação do primeiro homem há poucos milhares de anos. Esse conflito entre os dados da ciência e a narrativa bíblica motivou teólogos, historiadores e cientistas a buscarem interpretações mais amplas. Alguns sugerem que Adão e Eva podem não ter sido os primeiros seres humanos em termos biológicos, mas os primeiros com consciência espiritual, os primeiros com os quais Deus estabeleceu um relacionamento direto. Mesmo que tais teorias não sejam universalmente aceitas, elas mostram o esforço em ampliar o olhar sobre os textos antigos. Procuram compreender como se deu, de fato, o surgimento das civilizações e o quanto o Gênesis pode ter sido construído como uma representação simbólica de verdades espirituais profundas, mais do que um registro literal de eventos históricos. Dentro desse contexto mais amplo, o silêncio sobre as filhas de Adão e Eva ganha novo significado. Elas não apenas existiram, mas representaram um elo vital entre a criação original e a multiplicação dos povos. Sem elas, não haveria continuidade. Sem elas, não existiria estrutura social, afetiva ou familiar. Mesmo sem nome, sua presença sustenta toda a narrativa que se desenrola a partir da união de Caim com sua esposa, do nascimento de Enoque e da formação das primeiras cidades. Esse olhar para o não dito, para o que ficou fora do papel, convida a uma reflexão sobre a forma como se constroem as memórias coletivas. Quem escolhe o que será contado? Quais nomes atravessam os séculos e quais ficam nas margens? Ao voltar os olhos para essas mulheres esquecidas,
não se trata apenas de reivindicar espaço para personagens ignoradas, mas de reconhecer o papel essencial daqueles que sustentaram a vida enquanto outros construíam os registros. A narrativa sagrada é também a história dos que não foram lembrados, e é nesses rostos anônimos que se encontra uma parte profunda da origem da humanidade. O surgimento de múltiplas gerações a partir dos filhos e filhas de Adão e Eva não resultou apenas na expansão numérica da humanidade, mas também no surgimento de diferentes trajetórias espirituais. Em meio à multiplicação das famílias e à formação das primeiras comunidades, começaram a se delinear posturas opostas diante do sagrado, e foi a partir de dois descendentes diretos que essas diferenças ganharam forma simbólica: Caim e Sete. Ambos nasceram dentro do mesmo ambiente, herdeiros da mesma origem, porém caminharam por direções que expressariam, com o tempo, duas compreensões distintas sobre a vida e sobre Deus. Enquanto Caim se afasta do centro espiritual e constrói sua descendência com base na força, na conquista e na fundação de cidades, Sete representa uma retomada da aliança, um reencontro com a reverência, com a humildade e com o chamado à comunhão com o Criador. Após a morte de Abel e o afastamento de Caim, a narrativa bíblica apresenta Sete como uma resposta divina. Quando Eva menciona o nascimento desse novo filho, ela o faz com palavras que expressam mais do que gratidão. Há nelas uma compreensão de que Sete não era apenas mais uma criança, mas alguém que restauraria uma continuidade rompida. A linhagem de Sete, diferente da de seu irmão, passa a ser apresentada como aquela por meio da qual a espiritualidade, o culto e a esperança seriam preservados. Um detalhe que ajuda a compreender a diferença entre essas duas linhagens está no nome de um de seus descendentes. Enos, neto de Adão por meio de Sete, é apontado como o homem em cujo tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Essa frase revela algo fundamental. A espiritualidade, até então dispersa, começa a tomar forma coletiva. O culto deixa de ser apenas um ato individual e se transforma em um movimento de devoção mais amplo, enraizado na consciência de uma necessidade comum de se voltar ao divino. Ao observar a linhagem de Caim, nota-se outro tipo de legado. Seus descendentes são descritos como fundadores de práticas culturais e técnicas. Há entre eles músicos, forjadores de ferramentas, criadores de atividades urbanas. Não se trata de condenar esses avanços, mas de perceber que essa linha genealógica se volta mais para o domínio material e social do que para a interioridade espiritual. A cidade fundada por Caim, por exemplo, e batizada com o nome de seu filho Enoque, mostra o desejo de firmar raízes em uma terra da qual ele havia sido afastado. Uma tentativa de reconstruir a identidade por meio da obra, e não da reconciliação. Enquanto isso, os descendentes de Sete se dedicam à preservação de uma herança invisível. Não aparecem como construtores de cidades ou inventores de instrumentos. Sua marca está na continuidade da fé. E é exatamente por esse caminho que, com o tempo, se chegará até figuras como Noé, Abraão, Davi e, finalmente, Jesus. O percurso traçado a partir de Sete não é o mais evidente, nem o mais celebrado nos primeiros capítulos, mas é nele que repousa a promessa da redenção. Esse contraste entre as duas linhagens ultrapassa a biografia dos personagens. Ele passa a representar escolhas humanas. Caim e Sete tornam-se símbolos arquetípicos. De um lado, aquele que escolhe viver à margem, construir com as próprias mãos, estabelecer sua força no mundo, mas sem reparar a ruptura espiritual. De outro, aquele que assume a continuidade da aliança, que reconhece sua fragilidade e que decide caminhar sob a direção do sagrado. Essa dualidade continua a se refletir em cada geração. Em tempos de decisões rápidas e valores fragmentados, a diferença entre os caminhos de Caim e Sete segue como um espelho. Não se trata de condenar quem constrói ou enaltecer quem renuncia, mas de perceber qual é a base que sustenta cada ação. O que guia nossos passos? O orgulho ou a obediência? O esquecimento do outro
ou o reconhecimento da nossa interdependência. É possível notar também que as consequências dessas escolhas não se limitam ao indivíduo. Elas se desdobram em suas descendências, em suas comunidades, em tudo o que tocam. A linhagem de Caim leva ao surgimento de Lameque, um personagem que eleva o orgulho ao ponto de se vangloriar de seus atos violentos. Já a descendência de Sete conduz a homens como Enoque, descrito como alguém que andava com Deus a tal ponto que foi levado sem ver a morte. Esses contrastes mostram que as escolhas se acumulam, que os caminhos tomados pelos ancestrais moldam os horizontes de seus filhos. O texto bíblico, ao destacar essas duas linhas, não está apenas relatando fatos antigos. Está apontando para estruturas recorrentes da experiência humana. Cada pessoa, a seu modo, é chamada a definir seu percurso, a decidir se seguirá pelos atalhos da autonomia sem limite ou pelo caminho da escuta atenta ao que é eterno. Caim e Sete não foram apenas irmãos. Foram marcos de possibilidades. Representaram, desde os primeiros dias da humanidade, o conflito entre o afastamento e o retorno, entre o orgulho ferido e a esperança restaurada. E essa tensão segue presente, silenciosa, em cada escolha feita até os dias de hoje. Com o passar dos séculos, as histórias registradas nos primeiros capítulos da Bíblia se mantiveram como fundamentos sobre os quais se apoiam questões profundas da humanidade. Não apenas sobre origem e destino, mas sobre responsabilidade, escolhas e memória. Ao longo desse percurso, fica evidente que a narrativa bíblica não busca apresentar uma crônica completa da vida de cada ser humano que existiu. Ela apresenta uma estrutura voltada à revelação, construindo seu eixo narrativo com personagens centrais e silenciando, por opção literária ou cultural, figuras que foram igualmente essenciais. É nesse silêncio que se encontram as filhas de Adão e Eva, a esposa de Caim e tantas outras pessoas que, apesar de não nomeadas, sustentaram a continuidade da existência humana. A ausência de seus nomes não apaga a relevância de suas ações. Pelo contrário, torna ainda mais evidente o quanto as escolhas de quem escreve também moldam o que se lembra e o que se esquece. A tradição, ao priorizar determinadas figuras, acaba revelando aquilo que muitas vezes foi deixado às margens da memória. A trajetória de Caim, marcada pelo distanciamento, pela dor e pelo exílio, contrasta com a de Sete, que passa a representar a reconexão com o sagrado. São dois caminhos possíveis, dois modos de responder às perdas, às injustiças e àquilo que não se pode desfazer. A linhagem de um constrói cidades, cria instrumentos, inova no fazer humano. A do outro preserva o contato com a presença divina, sustenta o vínculo com o que é eterno, mesmo sem glória visível. O que permanece como legado não é apenas a sucessão de nomes, mas o sentido que cada linhagem carrega. Aqueles que caminham na direção da restauração criam espaços onde a vida pode florescer com propósito. Já os que seguem na trilha da ruptura constroem estruturas, mas não encontram repouso. Isso não se refere a um julgamento simplista entre o certo e o errado, mas a uma visão mais ampla sobre o tipo de história que se deseja escrever com a própria vida. Mesmo nos versos mais breves, como aquele que afirma que Caim conheceu sua esposa, existe um universo inteiro de implicações. A brevidade da frase não diminui sua densidade. Ela nos convida a olhar para o que não está dito, a perceber que a história sagrada é composta por muitas camadas e que nem todas estão visíveis à primeira leitura. O que não foi nomeado carrega, muitas vezes, um peso maior do que o que foi. Ao refletir sobre esses personagens, sobre os que foram lembrados e os que permaneceram nas sombras, surge um chamado à escuta mais profunda. Porque em cada nome esquecido há um vestígio daquilo que sustentou o mundo em seu início. Em cada rosto não descrito, uma vida que contribuiu silenciosamente para que outras pudessem existir. A narrativa de Gênesis, longe de ser apenas um registro do passado, continua a reverberar, porque fala de realidades que se repetem. Famílias que se formam, conflitos que se instalam, caminhos que se bifurcam. E diante de cada nova geração, permanece a possibilidade de lembrar aquilo que foi esquecido, de dar voz ao que foi calado
e de reconhecer a importância daquilo que sustentou a vida nos bastidores da história. O que fazemos com o que recebemos? Como lidamos com os silêncios herdados, com as lacunas que nos foram deixadas? Essas perguntas, ainda hoje, seguem exigindo respostas. E talvez seja nesse processo de buscar, de ouvir atentamente o que ficou de fora, que reencontremos o fio que une todos os começos àquilo que ainda está por vir. Porque nem toda a verdade está na superfície. Algumas estão no que foi omitido, no que sobreviveu apenas naquilo que continua vivo em nós. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.